perceberam também em mim, e o que eu considero destaque é o talento de ser ator, de escrever alguns versos, de compor algumas canções, enaltecer especialmente isso. É um dos meus grandes prazeres enaltecer o meu nascedouro, né? Eu acredito que o artista é um braço da cultura e dificilmente, mesmo que alguns tentem o desatino, esse braço jamais estará exilado, não deverá se exilar do seu nascedouro. Vamos lá, né? Aproveitando aqui já a resposta que você deu para a música, eu vou entrar numa mais ou menos parecida com essa daí. Eu pergunto assim, Micrésio, você se considera alguém com um diferencial aqui na cultura de nossa cidade, no campo artístico? Eu acredito o seguinte, que, como eu coloquei no primeiro verso, né? Deus criou os homens, semeou neles os talentos, né? E Acrésio Amúcio, ele deu o dom especial de atuar no teatro, entre outros dons que o Múcio tem, né? O grande cordelista, dramaturgo. Eu me considero uma pessoa especial, a princípio por acreditar que sou uma criatura de um ser supremo, um ser que criou em mim e no mundo maravilhas. Eu sou tão especial quanto é especial um Alexandre Lacerda no nosso nascedouro, já que o assunto hoje é mais cultura. Mas sou tão especial quanto, por exemplo, a minha mãe, Fátima Moreira, a minha avó, Maria Luísa, meus irmãos, Heriberto, Edemarcos, Elivânia Moreira, Adriana e Fabiana, e todas essas pessoas que me cercam, como você, Bocão, como tantos outros talentos, como Washington Pereira, que me cerca, tantos talentos que nasceram na minha cidade, que me influenciaram de forma positiva. Então, eu acho que eu tenho uma importância, né, no meu círculo social. E eu confesso, Bocão, que com todos os sacrifícios, infelizmente o artista não pode se dar o luxo, né, infelizmente, de viver. É muito difícil em nosso nascedouro de viver da sua arte. É todo o sonho que Múcio, que você tem. Infelizmente, às vezes somos obrigados a desempenhar outras funções. No meu caso, sou um exetista, né? Eu trabalho nos Correios e trabalho na minha arte. E trabalho também no meu teatro, escrevo as minhas poesias, componho as minhas músicas, né? Atento às inspirações que vêm do alto. Eu não faço, até hoje eu não tive muita preocupação comercial. Hoje, já mais profissional e amadurecido, Múcio, eu começo a me preocupar mais, sabe, Múcio? Numa forma de me tornar mais profissional, ganhar mais dinheiro. E ainda continuo acreditando que um dia poderia alimentar a minha família, garantir conforto, inclusive, né, com o meu sucesso, seja em qual for o ramo, da música, do teatro, da poesia. Eu acredito nisso. Então, eu acho que todos nós, Bocão, profissionais das diversas áreas que compõem, né, o quadro social, somos especiais dentro do projeto de Deus, esse projeto de amor que é a vida. Então, eu me esforcei muito, dentro do tempo que me sobrava, depois dos Correios e de outras atividades que eu exerci anteriormente, para me qualificar, aprimorar meu talento. Então, eu acredito que o conceito de eficiência eu aprendi muito no Exército, na instituição onde eu fui sargento, né, o Exército, em que a competência a eficiência é fazer o melhor possível no menor espaço de tempo. Então, no menor espaço de tempo que eu tive, eu procurei e ainda procuro ser um ser humano melhor, um artista melhor, um ator melhor, um poeta melhor, um compositor melhor, para tentar ser um testemunho da existência de Deus aqui na Terra, promover entretenimento para os homens. Eu acho que, Múcio, quando nós estamos no teatro, quando estamos cantando,
um determinado palco, promovendo entretenimento, promovendo o enaltecimento da condição humana, da sensibilidade do homem, né? É um grande prazer, né? E eu acredito que quando eu estou no palco, eu me encontro com a verdadeira vocação que Deus semeou em mim, na mais especial que eu acredito, e a vida para mim é uma vida muito feliz, naquele instante milagroso do palco. Beleza. Eu acho uma coisa massa em você que você é muito família, né? Sempre nas conversas, nas rodas de conversa, em algum lugar que você está, você sempre cita os membros, né, da sua família, né? Você sempre tem um orgulho da sua origem e isso é muito bacana, é muito interessante isso. Mas, Crésio, você canta, dança e interpreta? Eu diria... Eu hoje tenho se você perguntar qual das artes que eu mais amo entre atuar e cantar, eu talvez atue mais. Na vida eu tive mais oportunidade de atuar, né? Desde o projeto Vamos Fazer Teatro nas escolas, nos anos 80, né? Onde revelou grandes talentos, como a minha esposa, Conceição Cesária, como o meu cunhado, João Maria Cruz, né? Uma Verônica, que ele ouve na Europa, né? Que foi uma grande atriz do grupo Inovarte, né? Do meu primeiro diretor, de fato, o Washington Pereira, que eu não posso esquecer, moço, que a minha grande incentivadora foi Ivanilde Cruz, a mãe do Rossini Cruz, que ao lado de Simval, eletricista, você vê como os talentos às vezes se perdem por falta de políticas culturais eficazes, né? Promovíamos aqui, eu ainda adolescente, nos anos 80, talvez uma tradição já, que também era exercida por Jadson Queiroz, o pai de Gibson Machado, né? O Valdir Machado, parece que era irmão do Jadson Queiroz, não sei se é parente, acho que é parente, não sei bem o parentesco. Então eu fiz o meu primeiro alto de Natal, dirigido por Ivanilde Cruz e Simval, esposo da Elizabeth, né? Esse grande membro da Pastoral da Família, né? Em Ceramirim. Você falou que eu sempre cito as minhas influências, né? Queria que você retomasse a pergunta para eu pegar o fio da meada. Às vezes a gente se estende e se perde, não é isso? Programa Feira Moderna 6h17. Boa noite para você em Ceramirim, nas mais de 25 cidades ouvindo nosso programa, também através do nosso www.radio105fm.net.br. Você liga e participa com a gente no nosso 3274-4757. Qual foi a pergunta, Marcelo? A pergunta é: você canta, dança e interpreta? Muito bem. Eu confesso que no teatro, vamos dizer assim, eu sou mais senhor da minha arte, né? Mas quando surgiu em mim o impulso, que eu acredito que vem de Deus, né? Este ser, que eu não sei a fisionomia, mas reconheço a sua beleza e sua autoridade quando eu vejo o pôr do sol, né? Quando eu vejo as criaturas com quem eu estou convivendo, com Marcelo Andrade, com Bocão aqui, Moço e tantos outros artistas, né? Eu reconheço a autoridade. Então, eu diria que canto, que minhas grandes paixões, né? E é a arte de compor, né? De escrever poesias, de vez em quando uma crônica, né? Um comentário político num blog. E atuo no teatro norte-riograndense. O teatro é a arte, né, que mais me revelou, vamos dizer assim, dos meus dons. Eu sou mais no Rio Grande do Norte e alguns pontos do país, não vou dizer tantos, não vou aqui contar tantas vantagens, né? Realmente nós temos uma grande dificuldade. Eu agradeço muito a Deus, né, e a vocês essa oportunidade de propagar para 25 cidades aqui no estado do Rio Grande do Norte, propagar até para o país através da internet, não é isso? Do blog do Xereta, não sei mais em que via. Então o Crésio, ele atua, ele é um ator de teatro, né? Ele escreve,
e acredita que tem dons para isso, que precisa ser aprimorados. Estou pensando seriamente em fazer uma faculdade e fico nesse grande dilema, moço, até hoje, né? Entre o teatro, a música, a literatura, que são minhas paixões, e venho tentado ser cantor, né? Tem o hino do Barão na minha voz, gravado na minha voz, tem o hino da Casa Secata que eu dividi com Débora Persiano, tem inúmeras participações no Festival de Música dos Correios, do qual eu fui 3 vezes, me sagrei campeão, né, do festival, e defendi aqui o estado em Sergipe, no Maranhão. Você vai chegar aí, mas a pergunta é, você dança, canta e interpreta? Eu danço, canto e interpreto. Eu sou um dançarino que aprendi com caboclinho, com congo de guerra, com bambelô, danço forró, mas não sou aquele artista da dança que pode ser reconhecido como um bailarino. Mas no teatro já dancei, no teatro já cantei, e no teatro sempre atuei, né? Beleza. Pode-se dizer também, Crédito, que você também foi influência também aqui na arte da capoeira aqui em nossa cidade também, né? Eu me recordo que eu estava aí procurando fazer um histórico, procurando fazer um breve resumo sobre a capoeira aqui no nosso município. E conversando com você, você me falou de um fato que você ia fazer uma peça negrinha, se não me falha a memória, e precisava de umas pessoas fazer capoeira, né? Então você chamou algumas pessoas que você achava que teriam uma vertente, para fazer um perfil, né? Uma coisa melhor. E você chamou, essas pessoas chamou o hoje mestre Sem Osso, né? O nosso amigo Manuel, que a gente conhece como Candomblé, e também o nosso amigo Edinaldo, do Karatê também. Eu até costumo dizer, Edinaldo também foi capoeira, né? Foi. Na época, né? É verdade. Então, você acha que você também deu essa contribuição também aqui? Você também foi capoeirista também, né? Sem dúvida. É o seguinte, eu estava na agrícola e lá tinha o capoeirista Giovanni, que era mais conhecido como Braço e Radiola. Era um grupo dos internos do Colégio Agrícola. E após o projeto, Vamos Fazer Teatro nas Escolas, né? Que nasceu o grupo Inovarte, eu tentei criar também o grupo Palmares de Canabrava, com Jailson Torres, e algumas pessoas que agora me esqueci. Mas terminei sendo atraído pelo grupo Inovarte, né? E lá foi onde eu conheci a minha esposa Conceição Cesária. E surgiu a peça Negrinha. E o Osto precisava de um coreógrafo, o Osto Pereira dos Santos, né? O nosso querido Osto, meu primeiro diretor na teatro, assim, vamos dizer, de fato, né? Na técnica, com as influências da capital, do Costa Filho, ele já participava do grupo. Eu diria assim, aquele diretor já mais próximo do profissionalismo, não deixando de reconhecer Dona Ivanilda. Então precisávamos da cena negrinha de capoeira. E gosto, achando, como eu já tinha sido aluno do Agrícola, que eu era o cara que mais conhecia a capoeira. Então, na primeira apresentação, fiz uns 3 movimentos de capoeira e fui criticado por Naldo, meu compadre, filho de Etevaldo, escultor, que ele esteve na Bahia e disse que era muito mais criativa a capoeira. Movimento de cabeça, movimento de solo, que hoje, depois eu fiquei conhecendo movimento de Angolas, né? Movimento de regionais, muito mais dinâmico, muito mais criativo. E eu procurei Adalberto, que era uma referência aqui no Kung Fu e no Karatê, porque ele era o cara que entendia de luta marcial. E eu disse, Adalberto, me ajuda a ser mais criativo. E trouxe Adalberto para fazer a capoeira. Ele disse que tinha aprendido a capoeira no Exército, durante o período de recruta, né? E ele que me ensinou os primeiros passos de capoeira. A gente não pode deixar de reconhecer o Adalberto. Convidado por Isulamar Costa, na verdade eu procurei Isulamar e me ofereci para ser professor do município. Ele me levou para a escola Uxumeira, eu fui professor de educação física e recreação. Lá eu tive o desejo, até para mostrar trabalho também, né? E o prazer de criar o primeiro grupo que eu conheço, assim, que eu conheço. Você deve conhecer mais a história, Sem Osso, é o grupo Quilombo de Capoeira. No período do folclore, aqui em Saramirim, a professora Cristina Sobral, né, esposa de Carlinhos Sobral, não é Cristina Sobral, irmã de Carlinhos Sobral, é Cristina Sobral, esposa de Carlinhos Sobral, me convidou para treinar os estudantes do Adélio de Oliveira
para uma apresentação de capoeira no folclore. Quem é que estava... Aí eu fui procurar os mais morenos, mais próximos do negro, para ficar uma apresentação mais genuína, né? Elas queriam que a apresentação fosse feita por negros, para lembrar a escravatura, porque foi dos negros que originou-se a capoeira, não é isso? A professora... Aí quem encontrei nas salas? Fabiano Sem Osso e o professor Edinaldo, que foi convidado para essa coreografia, porque também já tinha noções de luta marcial, de karatê. E eu tenho o maior prazer e alegria de dizer, inclusive ele tem o maior prazer por onde anda, dizer que eu fui o primeiro professor, a primeira influência, a primeira aula de capoeira do Sem Osso, o grande pioneiro da capoeira aqui. Não sei se chegou a ser seu professor, Bocão. Não, a gente foi aluno do mesmo mestre. De Assunção. Eu também fui aluno de Assunção. A primeira aula de Sem Osso, que hoje é mestre de capoeira, e de Edinaldo Karatê, o nosso grande karateca, campeoníssimo, né? Pelo mundo, pelo Brasil afora, foi com Crésio Torres. Então, talvez isso responda a sua pergunta. Beleza. Esse é o programa Feira Moderna. Feira Moderna 6h25, 3274-4757 é o número para você participar e ligar aqui para o nosso programa. Boa noite para você em Ceará, nas mais de 25 cidades, também através do nosso www.radio105fm.net.br, ouvindo e curtindo a programação da 105. Beleza, esse é o programa Feira Moderna. Nós estamos aqui com o Crésio, né? Crésio Júnior, né? Para quem não conhece Crésio Júnior, né? Até a nova geração já sai com o documento na mão. Crésio. Pois é, Crésio é o seguinte. Eu digo uma coisa, nós atores somos o tempo todo rotulados de pessoas super inteligentes. E às vezes isso chega até a atrapalhar. Como é que o amigo administra isso? Marcelo? Bom, eu acho que a humildade, sem dúvida, eu acho que isso é uma máxima que eu aprendi. É a humildade. É até um trecho de uma canção minha, né? Que eu não sei se já. Tá certo, se o sentido. A ideia pertence já foi criada por alguém, mas assim, a humildade enaltece o homem e a prepotência na razão inversa, né? Degenera esse homem. A arrogância limita o homem, para dizer, né? A humildade enaltece o homem e a arrogância na razão inversa, né? Atrofia este homem, limita esse homem. Eu me considero uma pessoa normal, com todos os talentos que Deus... As pessoas, às vezes, nos colocam como destaque, né? Por causa da arte, do dom de fazer teatro. Mas também a gente não pode se achar que é melhor do que o médico, do que o pedreiro, do que o mestre de obra, né? Do que Bocão, que é um atleta e folclorista, né? Poeta dançarino, né? Da nossa cidade. Você acha que essa fama que o artista tem de ser mais inteligente exerce uma certa pressão psicológica? É isso que você quer? Perfeito. Até porque é o seguinte, quando eu fiz só um gancho, quando eu fiz a faculdade de pedagogia, eu era taxado muito como a referência na sala de aula da inteligência, por ser ator de teatro. Então, tudo joga para ele porque ele é artista. Ah, isso sim. Entendeu? Tudo atribui a você porque você é artista de teatro. Você agora me iluminou mais. Muito bem, me causa um certo desconforto, né? Até ansiedade. Geralmente, quando eu estou, às vezes, em alguns eventos públicos e preciso de alguém para falar, por exemplo, para render uma homenagem, né? E sempre acreditam que da boca de Crésio, né? Da cabeça de Crésio, sairá algo de extraordinário e impactante. E quando a gente opta para fazer o simples, né? Por exemplo, Crésio é um ator, cantor performático, vamos dizer assim. Eu digo cantor, assim, eu não vivo muito profissionalmente da arte de cantar, mas já tive em festivais, né? Canto eventualmente, né? Mas você sabe do meu grande prazer, nós estivemos cantando na escola de samba de Seramirim, né? Império do Vale, cantamos junto, puxamos o samba, né? Fiz uns 4 sambas, né? Da minha autoria, cantando no nosso vale, tive grande prazer no meu currículo
entendeu? Aquelas noitadas de carnaval. Tivemos nota 10, né? Tivemos nota 10 com o samba, que eu achei assim que era uma música assim, até eu achava assim que era uma música ingênua, né? Não era de tanto valor, mas o Oswaldo D'Amore, o grande Oswaldo D'Amore, deu nota 10, né? Foi a única nota 10 do carnaval, né? Mas não se estenda aí não, porque essa é uma pergunta que vem na sequência. Eu quero saber como é que você administra essa história do... Perfeito. Aí o que acontece? Eu confesso que exerce realmente uma certa pressão psicológica, uma certa preocupação. Eu sinto muita saudade, moço, do período que nós começamos, onde... lembrei agora do Pedro Simões, né? Que ele disse que quando ele ia falar, ele deixava o papel do lado, soltava o curió que tinha na alma dele. É isso que ele dizia? É isso? E eu quero, assim, fazer essa saudação à memória do grande intelectual saraminense, né? Um dos grandes intelectuais. Muita sapiência. Só um gancho. Outra coisa que eu não esqueço mais nunca, Cres, que ele falou, é o seguinte, ele diz, olha, o discurso vai até o primeiro espectador bocejar. O pai Marcelo Rossi disse que 5 minutos fala Deus, 10 o homem, 15 o encardido. Não, quando eu vinha para cá, moço, quando você me fez o convite, eu disse, poxa vida, eu sempre tenho essa preocupação, sabe, moço? Por exemplo, com a minha identidade, com a impressão que eu vou causar. Porque a gente, moço, eu lembro agora o Washington, mais uma vez, né? Deus seja louvado pela minha memória, né? Ele dizia assim, nós, com o Grupo Novarte, depois de uma certa tradição, o Grupo Novarte tem ganhado alguns prêmios, né? Inclusive, assim, eu queria lembrar aqui o prêmio em memória, né? Jailson, que faleceu há pouco tempo, que ele ganhou o prêmio do melhor ator em Macaíba, né? Tivemos algum prêmio com Mário José também em Macaíba. Grande atriz do Novarte, fez Dona Perpendigna. O Washington dizia para mim assim, nós temos uma reputação a zelar. E eu, às vezes, sinto saudade da época que eu era menos profissional, entendeu? Que eu me lançava mais na aventura. Então, eu vivo pedindo a Deus, entendeu? Para eu ter um pouco, ou muito, daquele adolescente que eu fui, de autoestima elevada, que acreditava, de fato, que era um grande artista. Apesar de lembrar que Nanini, o grande Marcos Nanini, disse que a maior virtude dele era o medo, né? E às vezes o medo nos protege. Agora, quando é em demasiado, ele nos bloqueia, não é verdade? Ele nos bloqueia. Não é verdade, moço? Exato. Cres, você me fez uma pergunta ontem que eu fiquei... Mas para não deixar vago a resposta, moço, quando eu vinha para cá, eu lembrei do Pedro Simões e disse, eu vou dizer para Múcio que no Feira Moderna, até porque é a identidade do programa. Eu vi aqui a descontração de vocês, a naturalidade. A ideia do programa é esta feira mesmo. Esta feira. Trazer aqui pessoas simples para falar suas verdades de forma natural. Eu agora, nessa altura do programa, eu talvez esteja falando com mais naturalidade. Compreendeu? Perfeito. Então eu disse, eu vou dizer a música e vou soltar o curió, assim como Pedro Moura, interior. Mas eu pensei também num poema meu que se chama Albatroz, né? Eu vou soltar o albatroz que há em mim, transpondo os mares, né? A semear os corações, né? Entendeu? Com minhas palavras, com meus sentimentos. Eu vou devolver uma pergunta que você me fez ontem, né? Que me fez pensar bastante. Ontem, depois do programa, quando eu cheguei em casa, eu pensei muito nessa resposta, ou melhor, na pergunta que você me fez. E eu vou lhe devolver agora. Crésio, se você pudesse voltar no tempo e fazer algumas correções, quais você faria? A primeira que veio na minha mente era não ingerir bebida alcoólica. Eu acho que eu não fui um consumidor inveterado, não fui. Mas o pouco que eu bebi, nos finais de semana que eu bebi, nos eventos de meio de semana que eu bebi, agora lembrando de Vinícius Moraes, nas mesas de bares, nos bares cheios
de homens vazios, certo? Não quero dizer que bares, todos os bares têm homens vazios, não. Tem muito papo intelectual, isso até espiritual em mesa de bares, é verdade. Mas a grande maioria, somente depois que a gente passa daquele limite, moço, é muita asneira, né? A gente perde muito tempo. Eu teria, agora eu vou responder o que você respondeu, eu teria estudado mais. E estou decidido a estudar mais, entendeu? Para me projetar mais. Para hoje, talvez, quem sabe, hoje ser um professor universitário na minha arte de fazer teatro, ou literatura, ou música. Espetáculo, né? Compreendeu? Vivendo da minha arte, com um bom salário, alimentando minha família, né? Me projetando para o mundo, né? Quanto mais você sabe, né? Mais reconhecimento, quanto mais conhecimento você tem, principalmente nessa época, nós estamos vivendo a época das informações, né? Perfeito. Quem mais conhecimento tem, mais se projeta. Roberto Varela dizia isso, né? Quando eu perguntava, doutor Roberto, o senhor é um homem projetado aqui no nosso nascedouro, ele fez: meu filho, leia, quanto mais conhecimento, mais você se projeta. Aquela voz grave dele, ele fazia. Verdade. Então, é isso, Cresce, é o conhecimento. Então, uma das coisas, entre tantas que eu não faria, era beber. Né? Eu leria mais os grandes pensadores, eu teria lido mais a Bíblia, que eu acredito que é a maior fonte de conhecimento, né? A maior enciclopédia de filosofia, de sociologia, de psicologia, de inspiração, sem fanatismo falando, religioso, é o grande livro. Às vezes eu reprovo alguns grandes intelectuais aqui no nosso nascedouro, né? E por onde eu ando, cita grandes pensadores, Sócrates, Platão, os grandes nomes do teatro, Stanislavski, né? Brecht, né? E eu disse: você leu a Bíblia? Não li a Bíblia, né? Eu acho que, no mínimo, um homem que... a gente não pode dizer que para ser intelectual tem que ler a Bíblia, mas eu acho que é um grande desperdício de um homem que tem fome de saber não ler a Bíblia. Então eu teria lido mais a Bíblia, lido mais os pensadores. Eu teria evitado mais, apesar de minha família ter me norteado muito, me preocupado muito. Inicialmente, a minha irmã mãe, Lúcia Pereira, e Lourdes, a sua irmã, que foi minha irmã de criação, eu tenho muito cuidado com as companhias, com as influências, né? Mas eu teria me acompanhado mais, eu teria perseguido mais, teria buscado mais companhias de homens mais inteligentes. Eu teria estado mais atento aos conselhos dos meus familiares, da minha mãe Fátima Moreira, do meu avô Duca Moreira, né, da minha avó Arminda, de todos que fazem parte da minha família. Eu estaria mais atento aos conselhos, entendeu? Eu seria um homem mais... Eu buscaria ser mais centrado, como hoje eu estou buscando ser mais centrado. Mas quem é o homem, moço? Se não, já não sei quem foi que disse que o homem nasce dos livros. Eu acho que o que quer dizer essa filosofia? Quem é o homem, se não as influências do seu nascedouro? Crézio, o compositor, o ator, quem seria de Crézio? Quem seria Crézio hoje se nascesse nos Estados Unidos, na África, com outra influência? Era um outro homem, uma outra identidade, correto? Eu costumo dizer, já disse em algumas entrevistas, se eu gosto do Crézio que eu me tornei, eu gosto muito do meu nascedouro. Porque o meu amor pelo meu nascedouro, eu disse isso numa homenagem que a Arivaldo fez a Elis Regina, depende diretamente dos valores contidos neste... O meu amor pelo meu país, pela minha pátria, está proporcional aos valores contidos nele. Então, o amor que eu tenho pela minha identidade está diretamente relacionado, né, aos valores que eu tive, às influências que eu recebi, as brincadeiras na Rua Nova, meus amigos da Rua Nova, a grande matriarca, mãe da Rua Nova, Lourdinha Vilela, as companhias como Dedé Luz e tantos outros amigos da Rua Nova que me influenciou, a minha amizade com você, com o Bocão, com todos que fazem parte dessa preciosa cultura seramirense, ao grande Alexandre Lacerda, por exemplo, que foi um cara que me influenciou muito na arte de compor, quando eu levei a primeira música para ele, e ele me recebeu com um carinho enorme, uma seriedade, como recebia um grande talento. Programa Feira Moderna, 6h38. Na arte de lecionar.
porque o curso pedagógico exigia isso. Mas um belo dia, Francis Neto precisou de uma licença e eu fiquei sozinho na sala de aula. E os meninos só faziam teatro, declamava poesia, cantava, fazia joguinhos recreativos, dividia o quadro em ABC América, botava uma operação aqui, do outro lado dividia em ABC América, né? Que eram o grande clássico, né? Clássico Rei, a moça, do Rio Grande do Norte. Aí Francis Neto ficou muito preocupado e transmitiu a dona Graça Silva essa preocupação que os alunos estavam defasados. E eu reconheci, dona Graça, eu vou para o Exército no ano seguinte, eu vou deixar esse curso pedagógico. Realmente eu estava numa efervescência, moço, numa inquietação, aquela juventude explodindo, Inovarte. O Clésio era presidente do grupo de escoteiros, era criador, era pioneiro, era professor de capoeira. E eu não tive a tranquilidade, vamos dizer assim, eu precisava estar mais centrado para os alunos, obedecer aquele programa, né, o planejamento. Francis Neto, muito obrigado pela participação, me emocionei aqui com essa lembrança. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, no rol dos meus amigos. Beleza, esse é o nosso Clésio Torres, Clésio Júnior, né? Clésio, como é que você avalia a situação da cultura da nossa cidade? Historicamente, você quer falar da cultura atual? Como é que você avalia a situação da nossa cultura? Muito bem. Os talentos continuam surgindo como as águas que surgem dos terrenos mais rochosos, sem um concurso da vontade política local, da organização do sistema. O sistema tem uma grande dívida com a nossa cultura, com o talento local. O sistema de hoje e o sistema também de outrora. Mas eu me lembro de um período mais precário, uma gestão, por exemplo, da segunda gestão de Roberto Varela, foi quando surgiu o Grupo Inovarte, em que a gente teve um grande incentivo, até a ponto de receber cachê por apresentações, a produção era garantida, as viagens para as amostras, foi através dessa gestão, sem querer promover a memória do político Roberto Varela, mas em tempos mais precários, Ceará-Mirim tinha muito mais incentivos, com muito menos recursos do poder público local. Apesar de ter que reconhecer também, por exemplo, a iniciativa de atrair um Céu das Artes, por exemplo. Alguns reconhecimentos que a gente deve ter. Mas, de uma forma geral e objetiva, eu vou te falar. Eu vejo a realidade, a questão dos apoios, da valorização dos artistas, com muita tristeza. Como, por exemplo, uma banda que vem trazer a pornografia para os jovens, sem querer, para não causar mais polêmica, não ferir os colegas artistas, né? A banda que vem trazer a pornografia paga a preço de ouro. E os artistas locais, as bandas locais, têm que se apresentar para divulgar o talento. Então, os artistas aqui se envelhecem tendo que, usando os espaços, as oportunidades para divulgar apenas o seu talento. Então, falta uma assessoria de cultura mais atuante, entendeu? Uma dotação orçamentária. Os vereadores, o legislativo precisa criar mais alternativas, né? Lei de incentivo à cultura. O governo local, que vem atraindo alguns projetos como a IFRN, Céu das Artes, né? Os ginásios poliesportivos, pode também ir lá no Ministério da Cultura e trazer grandes iniciativas, grandes fomentos artísticos que o governo do PT tem trazido, apesar de seus problemas, certo? Eu percebo que o governo do PT tem sido um governo mais preocupado, apesar de ter muito a se fazer e deixar muito ainda a desejar, entendeu? Eu sonho com um Brasil muito melhor. Agora, como é que pode, moço? Inclusive, foi uma das razões, parece que o Gilberto Gil deixou a cultura, parece que, se não me engano, é 1% destinado à cultura. Aí eu pergunto, é culpa da presidência da República? 1% de cultura? É culpa do executivo local, do Estado, entendeu? Será que os nossos legisladores, deputados federais, senadores,
Não poderia aumentar isso aí? Eu soube, eu não posso falar com precisão, que nos Estados Unidos a moeda que mais... A cultura rende mais do que talvez o minério, do que a indústria, do que o comércio, entendeu? Quer dizer, é preciso que o Brasil acorde e atente que cultura também pode promover empregos, né? Valorização do nosso país, oportunidades de negócios, né? Não é verdade, é isso, moço? É verdade. Então, eu vejo com muita tristeza, moço. Eu acho que o artista do Ceará-Mirenense muito abandonado, muito solitário, né? Falta promotores, falta produtores, né? Isso também a gente tem que dividir a meia-culpa com a sociedade geral, com os artistas que não se organizam, não se unem para brigar pelos seus direitos, né? Na verdade, moça, tem que ver de uma forma mais ampla. Não pode só dizer assim, a culpa é de fulano, de tal, que está no poder, né? É verdade. Clécio, você atualmente atua em Natal, em vários clássicos da nossa literatura. A pergunta que não quer calar é compensatório, financeiramente falando, participar de grandes elencos na capital do estado? De forma alguma. Olha, eu vou dizer como é que é. As oportunidades que eu tive de participar do Alto Natal e ganhar um cachê assim de 3 mil, né, pode parecer significativo. Mas se eu levar em consideração deslocamento, alimentação, 3 meses de ensaio, de sacrifício, não é compensatório. Eu participo de grandes companhias que me dão um grande prazer de fazer um trabalho profissional, né? De fazer de participar de projetos como o Projeto Escola, no Teatro Alberto Maranhão, formador de plateias, de exercer o meu talento numa casa espetacular como o Alberto Maranhão, né? Mas compensatório financeiro, se fosse compensatório, eu já tinha deixado os Correios há muito tempo. A minha esposa está me ouvindo agora, nesse momento, quero saudá-la, né? Com muito carinho, ela acredita nisso. Se fosse compensatório, moço, você acha que eu estaria, entendeu? Apesar do prazer, do atendimento lá em Pureza, né, nos Correios, da alegria que os clientes de Pureza me dão, de trazer soluções para aquele povo que precisa, né, de soluções através da minha empresa. Mas você acha que eu estaria, moço? Não. Né? Eu estaria no teatro, realmente a arte de toda... Agora, eu digo uma coisa, moço. Se hoje eu pudesse, vou voltar àquela pergunta que você fez, voltar o tempo, eu vou responder agora, vou apresentar mais uma resposta. De tudo eu faria... Antes de gerar os meus filhos, não estou arrependido porque gerei meus filhos. Mariana Luísa, Pedro Henrique, Maria Letícia são meus principais tesouros, né? É quem mais enche minha vida em sentidos. Entendeu? Agora, antes de gerar os meus filhos, eu com certeza teria perseguido, teria ousado mais, sair até de nossas fronteiras para viver da minha arte. O artista não pode estar aqui em Ceará-Mirim dizendo que não foi nada, ninguém na vida, se ele não ousou, moço. Se ele não acreditou em si. Infelizmente, a cidade não comporta os nossos talentos. Ceará-Mirim não comporta você, moço. Ceará-Mirim não comporta Alexandre Lacerda. Ceará-Mirim não comporta Dano Nascimento. Compreendeu? Não comporta em termos de estruturas. Mas é interessante, né, moço? O nosso bem, o nosso mal, né? O amor que nós temos pela nossa nascedora, né? É verdade. Não é isso? Né? Eu canto, tem uma música minha que diz, eu canto a minha aldeia, e o meu canto é tão profundo, numa grande cantilena eu encantarei o mundo, na mesma pauta harmonia, o erudito e o popular, canto da boca da mata cantar. Olha, o que seria de um Luiz Gonzaga se não fosse Exu? Agora, sair de Ceará-Mirim e se projetar lá fora, ousar, e além das fronteiras, assim como foi uma Verônica do Inovar, só que no ramo da ciência, do conhecimento, não sei bem qual é a faculdade que ela fez, que foi para a Áustria, Alemanha e tantos outros talentos, né, que hoje estão na Europa. Isso não significa, moço, sair, se exilar do nosso nascedouro, né? A gente pode estar ligado pelo sentimento, né? Visitar esse nascedouro, beber nessa fonte que nos inspira. Eu acredito piamente, assim, eu tenho um desconfio que se o Criador me fez ceará-mirenense, ele fez ceará-mirenense, fez Marcelo ceará-mirenense,
ele tem um propósito, entendeu? Ele quer uma identidade Cresio Torres para apresentar ao mundo. Uma identidade como Marcelo Andrade para apresentar ao mundo. Ele quer um Marcelo, um Bocão salvando vidas naquele carrasco da marginalidade, tirando jovens da situação de risco. Então eu acredito, isso aí já é a minha fé, compreendeu? Isso já é a minha fé, entendeu? Então eu posso muito bem estar amanhã em Hollywood, mas o interior jamais sairá de Ceará-Mirim. Não significa abandonar Ceará-Mirim, né? Programa Feira Moderna, 6h52. Boa noite para você ouvindo o nosso programa. Tá chegando a hora, hein, Múcio? Pois é, estamos aqui chegando a hora já, né? Só falta aqui 2 minutos praticamente, né, para a gente encerrar o nosso programa. Eu não vou mais nem fazer nenhuma pergunta mais ao nobre artista, mas eu vou deixar aqui o seguinte: a gente vai marcar outro dia para você voltar, porque é muito conhecimento, é muita informação, é muita coisa boa. E a gente não pode encerrar só num programa com você, certo? Perfeitamente. Então, eu queria que você deixasse essas considerações finais, para que a gente possa voltar na outra semana, se Deus quiser, continuando esse bate-papo. Eu poderia encerrar com um poema, moço? Lógico. É isso aí, né? Um abraço ao meu... Dá uma trilha aí, aquela trilha de Bárbara Nunes aí. Um poema que fala de Ceará-Mirim, né? Não é isso? Bárbara Nunes costuma declamar. A sequidão do rio, até o Mussum lamenta. E o silêncio do Araraú. Quem cantava a linda seara pequena até as tardes serenas da praia Muriú. O vento que bate na palha e resvala no pendão nos dá apenas a ilusão de ouvir o sabiá. Cantava a ciranda, sinhazinha na calçada, sob o reluzente pôr do sol carnaubal. Cantava a ciranda, sinhazinha na calçada, harmonizada pela sinfonia de Pardal. Chego a sentir saudades de um passado que não tive e o desejo firme daquele viver colonial. Lá do mirante do diamante, Nilo Pereira vislumbrava a rosa verde. O que encantava Nilo hoje me constrange. A terra devastada de amor tem tanta sede, pois só tem manto de cana cobrindo suas vergonhas. Quem desmata a mata virgem não tem vergonha nenhuma.